Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai buscar as últimas informações sobre a WrestleMania, pessoas que vão participar, que não vão participar, estrelas que devem aparecer e até mesmo gente que pode voltar aí em breve. Então, se você quiser saber tudo o que está rolando no mundo da luta livre, assista esse vídeo do começo ao fim, porque você vai querer se manter atualizado. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal, em especial, senta o dedo no like, cara. O nosso canal tem uma audiência de 30 mil pessoas por mês, só que apenas 11.600 inscritos. Então, se você está vendo esse vídeo e ainda não clicou no botão de se inscrever aqui, clica aí, dá essa moral pro nosso canal para que a gente possa continuar crescendo e alavancando todo o nicho de luta livre aqui no YouTube, beleza? Então vem com a gente, vamos para mais um Notícias da Luta Livre. Vamos começar com notícias de Bianca Belair. Sim, a nossa queridíssima EST da WWE está fazendo treinos leves para voltar ao ringue, minha gente. Sim, a Boris Leme informou que ela está fazendo treinos leves para voltar ao ringue. Isso é muito importante porque é um sinal de que ela está ganhando mais confiança na mobilidade do dedo dela. Lembrando que a Bianca Belair passou praticamente um ano inteiro quicando de médico em médico. Quando foi em fevereiro desse ano, ela finalmente fez uma cirurgia no dedo que aparentemente solucionou a questão. Ela ainda tem problemas de mobilidade, mas ela tem feito exercícios constantes. E agora, com essa notícia que ela está começando a fazer treinos para voltar ao ringue, isso nos deixa esperançosos de que esse maldito dedo vai voltar ao lugar. Então, a gente fica feliz. Bianca Belair é uma excepcional lutadora e a gente espera que ela volte aos rings muito em breve e com uma persona legal, né? Porque eu acho que o grande problema dela sempre foi a persona meio dura, assim, meio sem novidades, né? Então, quem sabe a WWE não dá uma mexida aí na persona dela pro retorno. Agora temos também uma notícia que aconteceu essa semana, uma notícia meio chata, né? De uma situação que foi um vacilo do lutador, que no caso é o Tamatonga. O Tamatonga que estava fazendo filmagens na arena, aonde eles iam fazer o último SmackDown, na verdade o penúltimo, né? Quando teve o heel turn do Randy Orton para cima do Cody Rhodes, e ele acabou filmando o ringue sem querer, com a arena vazia. E a gente sabe que dependendo da hora, você tem os lutadores lá conversando. E aí ele filmou o Triple H, o Cody Rhodes e o Randy Orton. E o cara, na hora de botar no ar, se esqueceu de editar essa parte ou nem se tocou. Botou o vídeo no ar, moral da história, a WWE viu e meteu uma multa nas costas dele. Tá? Fontes na gringa disseram que essa multa foi na casa dos 5 dígitos. Depois o Tamatonga veio para as mídias sociais, confirmou que tomou a multa, não disse quanto foi, reconheceu o erro e disse que era hora de seguir em frente. Então vocês vejam, né? WWE só gosta de mostrar os bastidores quando é ela mostrando o Unreal, né? Agora os lutadores mostrar aí não pode. Então, Tamatonga aí tomou essa multa de graça aí, infelizmente. Agora vamos falar sobre dois lutadores que foram incluídos no Hall da Fama da WWE. A WWE não tem feito muito estardalhaço com o Hall da Fama esse ano, não. Eles fizeram lá o estardalhaço com a Stephanie McMahon no ano passado no WrestlePalooza. Aí agora esse ano, na aposentadoria do AJ Styles, revelaram que ele ia para o Hall da Fama da WWE. Mas depois disso, cara, eles têm soltado as informações, assim, as vinhetas pelas mídias sociais, eles nem têm botado nos shows. Isso está um pouco triste, na minha opinião. Mas enfim, nós tivemos dois novos lutadores revelados como membros do Hall da Fama. Um deles é o Psycho Sid, que também lutou na WWE como Sid Justice e na WCW como Sid Vicious. O Psycho Sid foi 2 vezes campeão da WWE, uma delas em 1997, quando ele perdeu no main event da WrestleMania 13 para o Undertaker, e depois ele foi 2 vezes campeão da WCW. O Sid ele foi um baluarte da era pré-Attitude Era na WWE, ali 97, né? 96, ele chega na WWE em 96 e aí depois ele fica até 97. E ele realmente ali teve um desempenho muito interessante na WWE. Depois, quando o contrato dele venceu, ele voltou para a WCW, foi eventualmente colocado no main event, fez o main event e ganhou o título ali na virada de 99 para 2000, logo depois que o Bret Hart se lesionou com o chute do Goldberg. O Sid Vicious, ou Sid Justice, ele acabou falecendo em agosto de 2024, após uma batalha com câncer, e ele vai entrar na categoria de legado, né? Tem uma ala do Hall da Fama da WWE, que é virtual, que é para esses lutadores que já faleceram, que já tiveram uma história na WWE.
e aí eles colocam nessa ala. Isso é uma desculpa, na verdade, para às vezes eles nem convidam os parentes, né? Da última vez que teve uma ala de legado no Hall da Fama da WWE, eles não chamaram nenhum parente para apresentar esses lutadores. Eu acho que seria vergonhoso se não tivesse nenhum parente do Psycho Sid para receber essa honraria. E nós também vamos ter a inclusão do Bad News Brown, que foi um lutador na época dos anos dourados da WWE. Ele era um lutador de muito talento, tanto no ringue quanto no microfone, mas ele era um lutador afro-americano numa época em que afro-americanos não faziam muito sucesso na luta livre. Ele era um lutador de extremo talento, ele era um judoca, foi medalha de bronze nas Olimpíadas de 1976 em Montreal como peso pesado, foi o primeiro lutador afro-americano a ganhar uma medalha nas Olimpíadas que não fosse no atletismo ou no boxe, e ele também foi campeão pan-americano em 1967 e 1975. Ele foi vencedor da Battle Royal na WrestleMania 4, em que vários lutadores disputaram essa Battle Royal. Ele, no final, acabou traindo o Bret Hitman Hart para poder eliminar. Foram 2 rios que ficaram no final. Quando ele trai o Bret Hitman Hart, o Bret volta e quebra o troféu que o Bad News Brown ganhou. E isso muita gente entende que foi o início do face turn do Bret Hart, que foi quando ele começou a sua jornada como um mega face da companhia. Ele começa no cenário de duplas, depois, mais para frente, ele vai para o cenário do campeonato intercontinental. E o Bad News Brown ele também foi envolvido em uma das histórias mais polêmicas da WWE como um todo, que foi a luta dele contra o Roddy Piper na WrestleMania 6, onde o Piper ele resolveu pintar a metade do corpo dele inteiro de preto, ou seja, fazendo um blackface descarado para poder fazer ofensas de cunho racista para o Bad News Brown. Foi muito triste essa história, foi assim, um fenômeno dos tempos, mas também da forma horrenda como os americanos tratavam os afro-americanos naquela época. Tá? Ainda tratam hoje em dia, mas naquela época era muito pior e o Bad News Brown teve que enfrentar essa situação. O Brown ele acabou falecendo aos 63 anos em 2007 de um ataque cardíaco e vai entrar também na categoria de legado. Eu espero que tenha algum parente dele para poder receber esse prêmio, ao invés de simplesmente o nomezinho dele lá aparecer no telão. Agora vamos falar de Marc Mero. Marc Mero que lutou na WWE ali em 96 até 98, mais ou menos. Depois ele voltou para a WCW um tempo e depois ele largou a luta livre. O Marc Mero, ele contou recentemente em um livro e em uma entrevista com Chris Van Vliet toda a sua história com a sua ex-esposa, que é ninguém mais, ninguém menos do que a Sable, né, que fez muito sucesso ali na era da Atitude como campeã feminina da WWE quando o título foi reativado. E o que pouca gente sabe é que esta Sable, que foi campeã lá em 98 e depois fez um mega sucesso na companhia, é a atual esposa do Brock Lesnar. E o Marc Mero diz que o Brock e a Sable tiveram um affair quando ela voltou para a companhia em 2003. Né? A Sable ela volta para a companhia depois de ter tido um escândalo lá nos anos 90, acusando a WWE de assédio, cobrando uma fortuna. Em 2003 ela volta para a companhia. Ela tem uma storyline muito ridícula com Vince McMahon, né? E aí nessa confusão toda, aparentemente começou a se envolver com Brock Lesnar na estrada. Os dois acabaram tendo um relacionamento e estão juntos até hoje, né? A Rina hoje é Rina Lesnar, né? Mas na época era Rina Mero, o nome dela, e ela Sable. E aí o Marc Mero resolveu contar, cara, os detalhes da parada, entendeu? Assim, é papo tipo fofocalizando, entendeu? E como assim eu gosto de uma fofoca no mundo da WWE, eu vou trazer a fofoca pra vocês. O Marc Mero, ele fala que ele descobriu atrás, ele sabia que algo estava estranho porque a esposa estava se afastando. Quando ela estava na estrada, ela ligava para a filha, mas aí ela começou a parar de ligar, começou a parar de voltar para casa, começou a ter umas histórias assim. E aí, isso porque ele saiu da WWE e ela continuou, né? Então ela continuou na estrada. E aí depois ela sai e volta em 2003. E aí, nesse período de 2003 é que ela primeiro, quando estava na estrada, ligava o tempo todo para casa tal, e de repente começou a parar de ligar. E aí, um belo dia, quando ela estava em casa, ele pegou o celular dela e resolveu abrir
ele conhecia a senha, viu que tinha duas ligações, duas chamadas de voz, né? Na época não era smartphone, né? Tinha duas chamadas de voz não atendidas. E ele resolveu ouvir. E aí, nas duas chamadas de voz, ele ouviu a voz de um homem pedindo desculpas e falando sobre a noite maravilhosa que eles haviam tido anteriormente. Isso fez ele perceber que a coisa estava esquisita. Ele pegou o celular, foi confrontar a Arena, e quando ele confrontou a Arena, ela simplesmente disse: eu quero divórcio. Né? Então, foi nesse momento que os dois se separaram. E aí ele foi descobrir que o amante, né, era o Brock Lesnar tempos depois, quando ele reconheceu a voz e viu que ele estava num relacionamento com ela. E ele fala que ele chegou a conhecer o Brock numa vez que ele foi lá na arena da WWE para rever o pessoal e tal. E ele fala que ele conheceu o Brock parecia meio aéreo, meio distante, assim, e ele não sabia por quê. Ele pensava que de repente o Brock era só um cara tímido. E ele realmente é um cara tímido, a gente sabe disso. Mas ele não sabia que naquela época ele já estava de caso com a esposa dele. Então, assim, é bem triste a situação. Ele fala que ele já perdoou, assim, mas é que sabe aquele perdão que fica aquela cicatriz, assim, na alma do cara? É realmente triste, tá? Enfim, para vocês que gostam de fofoca, se vocês quiserem mais detalhes, ele tem uma entrevista inteira aqui no YouTube com o Chris Van Vliet, vocês podem ver. Tá? E ele também comentou sobre as dificuldades que ele teve na WWE. Né? Muita gente achava que ele seria mega elevado na companhia quando ele sai da WCW como Johnny B. Bad. Ele sai da WCW, vai para a WWE e ele já é colocado como campeão intercontinental assim muito rápido. Só que depois ele perde o título e ele cai pro lower mid card muito rapidamente. E aí, assim, o que ele diz é que ele acredita que havia uma certa inveja dos lutadores da WWE porque ele foi o primeiro lutador que assinou um contrato garantido com bônus de assinatura na WWE. Antes disso, os lutadores assinavam contratos com um mínimo muito baixo e uma premiação por participação. E o Mark foi o primeiro que conseguiu um contrato totalmente garantido. Que hoje em dia, nem assim, é quase a norma nos negócios. Né? Os lutadores eles têm um contrato que tem um valor garantido. Eles vão ganhar um pouquinho com propaganda, eles vão ganhar um pouquinho com algum bônus, tal, mas assim, o grosso do salário dos caras hoje é salário garantido. Na época não. Na época era um valor muito pequenininho e bônus de participação, por isso que os caras lutavam machucado, queriam ir para WrestleMania, que era o maior bônus do ano e tudo mais. E ele diz que a inveja dos lutadores, ele não afirma, mas ele diz que talvez a inveja dos outros lutadores por ele ter o primeiro contrato garantido é que teria feito com que a galera não gostasse dele e não quisesse trabalhar com ele. E além disso, ele teve dificuldade de entrosamento com os outros lutadores, porque ao contrário da galera que viajava sozinho, né? E aí formava as amizades na estrada, e aí saíam, iam para os bares, iam para as noitadas. O Mark não era da farra porque ele viajava com a esposa, então ele não ia nesses eventos, largava a esposa no hotel para poder ir para farra com os caras do vestiário. Então ele diz que isso acabou, essas situações acabaram gerando uma situação em que ele foi excluído no vestiário e acabou que isso determinou a sua queda na WWE. É claro que a gente sabe que muitos lutadores têm influência no criativo, já tinham na época, né? Então, se alguém chegasse e tivesse birra do Mark Mero e falasse, esse cara não presta, não sei o que, tá, vamos ajudar esse outro aqui que tá entrosado com a galera, isso significaria que ele não teria as mesmas chances que os outros lutadores tiveram. Tá? Então, assim, é uma história interessante. Assistam lá o podcast do Chris Van Vliet. Eu não tive a oportunidade de ver ele inteiro, eu vi algumas partes, mas vale a pena, porque é uma história muito interessante a história desse cara. É um daqueles talentos que poderia ter dado muito certo na WWE e não deu. Acompanhem lá. Agora vamos falar de uma lutadora que não gostou muito da fala da Becky Lynch sobre ela ser a assassina de divas, como ela disse no último Monday Night Raw. E a gente tá falando da Charlotte Flair. Ela deu uma entrevista pro Complex Graps podcast nessa semana. E aí ela disse que a verdadeira assassina de divas é ela e não a Becky. E para isso ela apontou para esse cinturão aí, ó, o cinturão das divas que está pendurado na parede do escritório dela e que simplesmente é o cinturão original das divas. Ela disse que esse é o cinturão que a Nikki Bella estava usando quando ela ganhou e ela aposenta esse cinturão na WrestleMania 32, quando o título das divas se torna o campeonato feminino da WWE na versão vermelha, que depois seria a versão do Monday Night Raw. Então, assim, é bem interessante
essa coisa, porque eles poderiam até criar uma certa rivalidade aí, voltar a botar Becky Lynch e Charlotte Flair juntas, ou para fazer uma feud, ou para fazerem uma dupla lá na frente, né? E baterem de frente com as Belas de novo. E porque é uma coisa que a gente viu um pouco, mas a gente viu 12 anos atrás. E aí, com as Belas de volta, eles poderiam reativar essa história aí. Mas foi legal a Charlotte falando isso aí, porque nos fez remeter a essa época em que a Charlotte ela realmente foi a responsável por. Basicamente, ela foi a lutadora que marcou a transição. Né? A Nikki Bella perdeu o título para ela, e a partir da Charlotte, o cenário inteiro da divisão feminina mudou. Ela começou a fazer feud com a Sasha Banks, começou a fazer feud com a Paige, começou a fazer feud com a Becky Lynch, fazendo lutas cada vez maiores. Então, ela com certeza foi muito responsável por essa mudança. Agora vamos falar de WrestleMania, né? Você acha que a WrestleMania tá, sei lá, menos de 4 semanas, menos de 30 dias. Eu já perdi as contas, sei lá, 24 dias que tá faltando, não sei, tô vendo aqui. Dia 18 nós estamos, sei lá, mas eu nem sei que dia que a gente tá. Mas enfim, falta menos de 30 dias pra WrestleMania. E, cara, a gente só tem 5 lutas confirmadas. As 4 lutas pelos 4 títulos mundiais e Obafemi e Brock Lesnar. Tem um monte de luta que tá ali, né? Becky Lynch e AJ Lee pelo Campeonato Intercontinental parece que foi confirmado na segunda-feira, mas eles ainda não mostraram a arte. Então tem espaço aí para pelo menos mais umas 8 lutas, porque a última WrestleMania teve 14 lutas, 7 em cada noite. E aí, cara, começaram a pipocar um monte de informações sobre pessoas que podem aparecer na WrestleMania e ter lutas. Uma delas tomou uma zicada nessa última segunda-feira e é ninguém mais, ninguém menos do que a Show Speed, né? A Show Speed, um youtuber de imenso sucesso aqui na rede, que, segundo a bodyslam.net, estaria conversando com a WWE para aparecer na WrestleMania em Las Vegas. Não se sabe se ele vai ter uma luta ou se ele vai ter alguma participação, de repente um juiz convidado, alguma coisa assim. A verdade é que o iShow Speed teve uma interação com o Danhausen nessa segunda-feira. Ele foi zicado. E aí depois, para poder tirar a zica, ele disputou uma corrida. Essa aí só foi mostrada nas mídias sociais. Ele disputou uma corrida com o Danhausen, aonde se o Danhausen ganhasse, o iShow Speed teria que passar as senhas das contas de mídias sociais pro Danhausen. E se o Danhausen perdesse, ele tirava a zica do iShow Speed. E no final das contas, o Danhausen venceu. Então, assim, é possível que o iShow Speed apareça, né? São 180 milhões de seguidores. Pode ser que a WWE esteja de olho nessa galera aí para dar uma bufada na audiência do show. Também eu acredito que está praticamente confirmado a presença do Jelly Roll, né? Jelly Roll, que teve uma interação na semana passada com o Kit Wilson e o The Miz, e esta semana no SmackDown terá uma luta contra o Kit Wilson. Jelly Roll e Kit Wilson vão lutar. Então, vai ser muito interessante, porque eu acho que daí vai sair a luta para WrestleMania. Tem gente especulando que vai ser uma luta de duplas, em que o Kit Wilson vai fazer uma parceria com o The Miz, e o Jelly Roll vai fazer uma parceria com um lutador misterioso. E aí muita gente está falando do Royce Keys, tá? Royce Keys, que ainda precisa estrear na WWE, não estreou, então poderia ser a estreia dele na própria WrestleMania. A WWE não costuma fazer muito isso, não. Eles costumam fazer estreias no Raw e SmackDown posterior à WrestleMania. Pode ser que a gente veja o Royce Keys estreando, né? Ele, na verdade, já estreou no Royal Rumble, né? Mas efetivamente estreando como lutador contínuo da WWE nessa luta aqui. Mas não tem nada confirmado, vamos ter que ver essa sexta-feira. Agora tem uma outra pessoa que tem uma galera especulando, tá? Que pode aparecer na WrestleMania, que é ninguém mais, ninguém menos do que Tom Brady, cara. Tom Brady, que é o lendário quarterback aposentado da NFL, ganhador de 7 Super Bowls e mais conhecido como ex-marido da Gisele Bündchen, né? Aqui no Brasil, ele é o ex-marido da Gisele Bündchen. Lá nos Estados Unidos, ele é o 7 vezes vencedor do Super Bowl, o cara que é considerado o melhor quarterback da história, saiu da posição 199 do draft na sexta rodada. Então, assim, o cara, o cara é conhecido por todos os predicados esportivos lá. Aqui no Brasil, ele é o ex da Gisele Bündchen. E aí, cara, ele tá numa confusão nas mídias sociais com o Logan Paul, que começou quando o Tom Brady, conversando num talk show da ESPN, que tem colocado muitos lutadores ultimamente,
teria dito que a luta livre é legalzinha. Ele usou o termo cute em inglês, né? Seria fofinho, né? Mas assim, a melhor tradução aqui seria legalzinha. Mas que a NFL sim era a Vera, né? E aí ele falou, olha, é totalmente diferente você ter vários brutamontes vindo pra cima de você com cento e tantos quilos de peso pra te derrubar no chão. E ele tem um ponto, né? A NFL é um esporte legítimo. Mas o Logan Paul, ele rapidamente notou que, ao contrário dele como lutador, ele não tem 5 jogadores à frente, que seria a linha ofensiva, para proteger. Claro que essa proteção nem sempre funciona, não é à toa que tanto jogador de futebol americano se lesiona ao longo da história. Mas enfim, uma participação do Tom Brady na WrestleMania seria algo muito louco, assim, é papo de aparecer em todas as mídias televisivas nos Estados Unidos, porque ele é extremamente conhecido lá. Entendeu? Então, vamos ter que aguardar para ver se isso vai acontecer. Parece que ele está em conversas com a WWE para ter uma aparição na WrestleMania. Não deve ser uma luta. Talvez ali alguma confusão com o Logan Paul. Vamos aguardar para ver. A gente tem a suspeita de que a Division vai lutar com os Usos na WrestleMania. Só que eles fizeram uma luta essa segunda-feira no Raw. A luta não teve um final. A Division ganhou por desclassificação depois que o Jey Uso acertou o Austin Theory com o Brass Knucks. E aí, na semana que vem, no Madison Square Garden, eles vão fazer uma nova dupla, dessa vez uma Street Fight, né? Usos contra Division. Então, assim, 2 lutas em 2 fins de semana seguidas e eles vão lutar a terceira luta na WrestleMania. Tá meio esquisita essa estrada pra WrestleMania aí. Vamos aguardar pra ver. Pode ser que Tom Brady se meta nessa treta toda. Agora vamos falar de LA Knight, né? Porque muita gente tá vendo assim, cara, LA Knight não tem luta, assim, não tem caminho, não tem estrada, não tem história, não tem nada. Ele apareceu nessa última segunda-feira interagindo com os Usos, mas assim, do tipo assim, falando, cara, olha só, se a Division voltar, a gente vai ter um problema. Se a Division voltar, não. Se o. Eu tô com esse problema de chamar toda a stable da WWE de Division, tá? Se a Bloodline voltar, a gente vai ter um problema. Então, assim, e ele falou na cara do dia que ele tava aparecendo o Roman Reigns a cada dia que passava. A gente não sabe se ele vai aparecer nessa história, se ele vai interagir nessa história. Tem gente falando que ele pode se aliar à Division, né, nessa luta contra os Usos no título de duplas. E aí, a grande questão é que ele tá lesionado, tá? Ele contou para um fã nas mídias sociais que ele tá com um problema de bursite no cotovelo. Quem viu as imagens do Monday Night Raw notou que ele tava com uma bolha aqui, uma bola de tênis no cotovelo. E ele teria dito que ele tava com uma bursite no cotovelo, mas que isso não o impediria de participar da WrestleMania. Bom, se ele falou isso, significa que talvez ele vá ser incluído no show. A gente só não sabe como. Mas, para os fãs de LA Knight, vamos ver se ele realmente vai aparecer aí no show. Tem um outro lutador que, chocantemente, também não tem história para WrestleMania, não. Que é o Gunther. O Gunther, as notícias que vêm da gringa de várias fontes é que o Gunther estava planejado para ter uma luta com o Rey Mysterio na WrestleMania 42, por conta da amizade do Rey Mysterio com o Dragon Lee. Né, o Dragon Lee que estava fazendo uma feud com o Gunther depois da aposentadoria do AJ Styles. AJ Styles e Dragon Lee eram parceiros, foram campeões de duplas em 2025. E aí o Gunther aposentou o AJ Styles, o Dragon Lee veio para cima dele e ele destruiu o Dragon Lee no ringue. E aí a história era que o Rey Mysterio iria aparecer para defender a honra do amigo e talvez colocar essa carreira em risco na WrestleMania. Só que ele lesionou o Rey Mysterio lesionou as costelas no Royal Rumble. E ele tá fora do ar desde então. E aí muita gente tá se perguntando, tá, o que a WWE vai fazer com o Gunther? Vai botar ele no show ou não vai? E aí um repórter da WrestleVote, né, diz que o time criativo mudou de posição e que o Gunther vai ter um papel majoritário na WrestleMania. Que papel é esse? Não sabemos. Tá? Mas uma das fontes disse que não ter o Gunther no show prejudicaria a marca, considerando as conquistas do Gunther. Claro, o Gunther aposentou o John Cena e o AJ Styles, e ainda aposentou o John Cena fazendo o cara bater, coisa que ele nunca fez. Então, um show sem o Gunther realmente não faz o menor sentido, considerando todo o hype que o Gunther conseguiu como o maior heel da companhia.
Então vamos aguardar para ver se esse reporte acaba se materializando. A WWE tem apenas mais 4 SmackDowns e 3 Raws antes da WrestleMania, se não me engano, para poder arrumar a casa e botar essas lutas para rodar, né? Então vamos aguardar para ver se a WWE consegue alguma coisa aí pro Gunther. A gente tá começando a ficar aflito aqui, porque o show tá chegando e as histórias estão se desenvolvendo, mas as lutas não estão aparecendo. A gente tá ficando meio nervoso. Vai que a WWE resolve encasquetar de fazer 4 lutas em cada noite na WrestleMania, aí é de sentar e deitar que nem o Johnny Gargano, né? Aliás, para quem não viu o NXT, uma última atualização aí. Na NXT, o Johnny Gargano ganhou a disputa para Number One Contender para o título norte-americano da NXT para lutar contra o Miles Borne, e ele literalmente não deu um golpe a luta inteira. Ele ficou apanhando e caindo, capotando em estado comatoso durante a luta inteira. Depois do Shiloh Hill eliminar 3 lutadores, o pessoal do Birthright atacou ele, jogou o Shiloh Hill dentro do ringue, e aí o Johnny Gargano se levantou e simplesmente ficou em pé no corner. A Candice LeRae, que estava o tempo todo tentando incentivar ele, empurrou ele para cima do Miles Borne. O Miles Borne caiu por cima dele e fez o pinfall sem nem querer. Depois ele se levantou, ficou felizinho e deu uma encarada lá no campeão Miles Borne. A gente vai ter essa luta Miles Borne e Johnny Gargano no Stand and Deliver, tá? Mais um motivo para você assistir Stand and Deliver. Johnny Gargano vai lutar, tá? Mas aí eu só quis falar sobre isso porque é outro que deve perder a WrestleMania, o Johnny Gargano, tá? E para terminar, vamos falar do preview do SmackDown, né? O show que a gente vai ter hoje, live a partir de 8h30 da noite. Quero convidar você. Esse vídeo aqui vai ser assistido por mais ou menos umas 2.000 pessoas até o horário do show. Então, meu amigo, vem com a gente, vem assistir com a gente. Você pode usar 2 aparelhos, bota o show na televisão, bota a live no seu outro aparelho, dá só uma atrasadinha no áudio da televisão para que o áudio da live case com o áudio da TV, e aí você vai poder acompanhar com a gente, você vai poder interagir com vários fãs de luta livre. A gente tem conseguido botar entre 200 e 300 pessoas aqui, mas eu tenho certeza que a gente consegue botar mais gente num show semanal de WWE, e a gente conta com você que está assistindo esse vídeo para dar essa moral para nós. O SmackDown dessa semana a gente vai ter Bella Twins enfrentando Charlexa, prováveis implicações no cenário de duplas femininas da WWE para a WrestleMania. Nós teremos Jelly Roll e Kit Wilson, já comentamos sobre isso, implicações prováveis para a WrestleMania. Julia e Tiffany Stratton numa luta non-title, ou seja, vão se enfrentar, mas o campeonato dos Estados Unidos não está em jogo. Se a Tiffany Stratton vencer a Julia, isso provavelmente vai setar uma luta entre elas na WrestleMania, valendo o campeonato dos Estados Unidos. Se a Tiffany ganhar da Julia, a Tiffany se torna number one contender e vai disputar o título dos Estados Unidos contra a Julia na WrestleMania. Teremos também, já certo, a aparição da víbora, Randy Orton. Quem será que ele vai atacar agora? Já atacou Matt Cardona. Quem será que ele vai botar no chão? Vamos aguardar. E também, Nick Aldis atualizando as condições de Drew McIntyre e Jacob Fatu, depois daquela queda medonha que eles tiveram lá das alturas no SmackDown. E também Cody Rhodes, o chato, vai aparecer para falar sobre a sua luta contra o Randy. Vai ser a primeira aparição dele depois de 2 semanas após ele ter sido brutalmente atacado pelo Randy Orton naquele heel turn memorável. Beleza? Então, galera, temos vários motivos para estar aqui para assistir o SmackDown. A WrestleMania está chegando e você vai querer se manter antenado com tudo que está acontecendo. E eu desde já quero convidar você a estar conosco hoje, a partir de 8h30 da noite, onde a gente vai estar falando sobre o SmackDown, beleza? Muito obrigado desde já pela sua audiência. Não deixe de continuar apoiando o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.